até o dia 20 de março. Não vai dar para voltar atrás, nem para amenizar tudo que tem. Do 11 de 2024 até o dia 20 de março de 2025. No Brasil, todos os brasileiros têm que se preparar. Se preparar. Dificílimo a partir de janeiro. Quase impossível. Eu sou anti-homens e mulheres que tocam terror. De maneira nenhuma, eu não gosto disso. Disseram que ia ter o apagão, o apagão ia passar 3 dias, banco fora do... E me perguntaram 1000 vezes se o banco ia sair do ar durante 3, 4, 5 dias, vai ter escuridão na terra. E eu disse, não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. Eu falei na live e vocês viram. Disseram que ia ter fome, que ia faltar alimento, não sei o quê, todo mundo comprou vela, lamparina e armazenou. Eu digo, não vai ter nada disso. Agora não vai ter nada disso. Fica tranquilo. Eu sou ao contrário de tacar terror. De jeito nenhum, não aceito isso. Isso não é atitude de ser humano decente. E o que é que terão fazer? Não tem jeito. Se o Brasil não orasse, eu vou dizer um negócio forte aqui. Eu digo isso aqui. Se o Brasil não orasse, de jeito nenhum, Deus já tinha decretado, ele não volta esse decreto. Não volta. Não volta. Deus, ele vai libertar completamente o Brasil. Quando Paulo diz em sua carta, horrenda coisa é recalcitar contra os aguilhões de Deus, quer dizer, se bater contra a vontade de Deus. Não tem jeito. Pode se bater da maneira que quiser. Quanto mais se bater, pior é. Quanto mais mexer, como diz o ditado nordestino, quanto mais mexer, pior vai feder. O que é que Deus mandava dizer para vocês? Agora sim. Agora eu dou minha cara para a palmatória como profeta, como um homem que tem uma sensibilidade espiritual para ver as coisas, né? Uma pessoa que tem a sensibilidade espiritual para ver as coisas. Eu tenho, nesses últimos dias, a minha sensibilidade espiritual, ela aumentou. Ela aumentou e eu fiquei um pouquinho assustado, tá? Porque a minha sensibilidade aumentou muito, muito. O que eu vou dizer aqui, vocês podem ver nas próximas horas. Vocês podem ver nas próximas horas. Mas em Amós 3,7 diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma. Se antes revelar seus segredos aos servos profetas, eu estou vindo antes, sempre eu venho antes, nunca depois. Eu vou olhar nos olhos de vocês, não há possibilidade de se mudar o que Deus já decretou. Não vai, não existe possibilidade. Não existe. O Brasil vai entrar em um conflito, começando do dia 20 do 11 de 2024, e este conflito, ele vai ser bem forte até o dia 20 do 3 de 2025. Eu vou repetir, eu vou desenhar e vou dar as horas que é para ninguém depois dizer que teve a mesma visão. 19h22 agora, 19 horas e 22 minutos, do dia 19 do 11 de 2024. A hora é 19h22 do dia 19 do 11 de 2024. A partir do dia 20 do 11 de 2024, que é daqui a algumas horas, é dia 20, né? Até o dia 20 de março. Não vai dar para voltar atrás, nem para amenizar tudo que tem que acontecer. Você tem que lembrar que eu abri hoje em Romanos 8:28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vocês não podem esquecer que eu abri em Romanos 8:28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou desenhar todo
o sistema, todo o acontecimento em território nacional e internacional. Alguém disse que eu sou vidente, eu sou profeta, o profeta de antigamente, né, o vidente de antigamente, no Antigo Testamento, o vidente é a mesma coisa do que o profeta, não muda nada. A ordem do produto não vai alterar o resultado de jeito nenhum. Tá? São pessoas que têm sensibilidades para poder ver, para poder enxergar, para poder ouvir. Eu tenho a sensibilidade de ouvir, eu tenho a sensibilidade de ver, tá? E de sonhos. Eu tenho essa sensibilidade muito forte. Mas algo me assustou porque nos últimos dias essa sensibilidade aumentou. Por exemplo, eu não sentia, quando eu estava perto do computador, eu via as letras. Tá? É umas letras que Deus escreve e eu consigo ver essas letras aqui. Mas não são letras que alguém digita. É o próprio Deus, é espiritual. Eu consigo ler tudo. Tá? E eu fico muito alegre quando aparecem essas letras e eu leio. Mas, ficar aqui, eu sou meio agitado, eu bato. Mas agora, quando eu chego aqui perto de vocês, fica assim, uma tranquilidade. Eu fico assim, meio que dormente. Essa é a verdade. Aí, as primeiras 2 lives passadas, eu senti que eu estava meio assim. Aí eu fiquei, opa, o que está acontecendo? Né? Que eu queria gritar e não conseguia gritar. Eu queria bater e não conseguia bater. E aí começavam a vir as visões. E aí eu vou desenhar tudo. Do dia 20 de 11 de 2024 até o dia 20 de março de 2025. No Brasil, todos os brasileiros têm que se preparar. Se preparar como? Fica tranquilo. Não vai acontecer nada demais, nem com a tua casa, nem com a tua família, e Deus protege, tá? Não vai acontecer nada demais. O Brasil pode parar de andar, de caminhar financeiramente, entendeu? Pode ter prejuízos na economia, tá? O Brasil pode ter, com certeza terá prejuízo na economia, vai ter muito prejuízo na economia, e vai deixar de ganhar muito, muito dinheiro. Isso vai acontecer. Mas isso não vai afetar completamente, diretamente você. Tá? São apenas 4 meses, no máximo. Né? Não dá isso, mas são apenas 4 meses. Esse período que eu estou falando, que começa no dia 20 de 11 de 2024, que é daqui a algumas horas, né? Porque amanhã já é 20, hoje é 19 de 11 de 2024, vai até o dia 20 de 3 de 2025, até março, né? Janeiro, fevereiro, março, tá? E aí, vai ter percas na economia, grande, vai deixar de ganhar muito, mas é muito dinheiro, tá certo? E no meio disso, a maior crise diplomática que já está aí. Quando eu fiz a live da maior crise diplomática, eu ouvi também, foi a primeira vez que eu saí da cama e fui ao toalete, eu vi, Reginaldo, vai haver uma crise diplomática. Aí foi a primeira vez que eu ouvi forte, né? E aí eu temi também, 6h30 da manhã. Né? Também, quando o anjo quer me mostrar, quando Deus quer me mostrar alguma coisa, eu acordo 6h30 da manhã, entendeu? E quando eu vi a crise diplomática, e hoje eu acordei 6h30 da manhã dizendo assim, o Brasil deu um tiro no pé, o Brasil deu um tiro no pé. Passei o dia todo ouvindo o Brasil deu um tiro no pé, tá bom? E fui ao monte, quando eu fui dirigindo sozinho, né? E aí o Senhor começou, né? O anjo de Deus começou a trabalhar comigo, começou a falar comigo, Reginaldo, o Brasil deu um tiro no pé. Sabe por que eu digo não? Aí diga assim, Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Toda a articulação do inimigo não vai prevalecer. Eles não entenderam ainda que eu dei uma ordem para o inferno e o inferno não manda no Brasil. Eles não entenderam ainda que eu dei uma ordem espiritual, umbanda, quimbanda, feitiçaria, magia negra, estão sem domínio sobre o território nacional brasileiro e nem os principados, que são demônios, não agem em território nacional brasileiro. Quem vai libertar o Brasil sou eu, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus.
mas alerte ele que a economia vai ter um baque, o Brasil vai deixar de ganhar muito dinheiro, tá? E nós vamos viver um grande conflito, ou como se fosse, assim, eu não gosto de usar esse termo, uma guerra, tá? Uma guerra dentro do território nacional brasileiro. Nós vamos viver um rebuliço muito grande. É necessário que esse rebuliço aconteça, mas Deus diz, o inimigo já perdeu. A horrenda coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Eu estou desenhando tudo isso que vai acontecer, tá? Tudo isso que vai acontecer. Tudo isso. Eu vi papéis, eu vi documentos, sabe? Era muito papéis, muito documentos, né? E esse documento eu via assim, abertamente. Né? Abertamente eu vi esse documento. Né? Eu vi o presidente Javier Milei, ele estava com alguns documentos e Javier Milei estava com alguns documentos. E vi os Estados Unidos da América. Tá? E vi uma ordem dada pelos céus e os anjos de Deus tocando a trombeta e o céu dizendo, a ordem é para destruir toda a armação de Satanás sobre a face da terra. Parando a nova ordem mundial, eles estão neutralizados. Deus irá parar a nova ordem mundial e vai destruturar a nova ordem mundial e eles vão paralisar durante alguns anos para que Deus possa fazer aquilo que tem que ser feito na espiritualidade brasileira e universal. Nós seremos salvos pela espiritualidade. Por essa espiritualidade que vocês, nesse exato momento, estão contemplando. Também, por essa espiritualidade que vocês estão vendo. Serão salvos pela espiritualidade. Tá? Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Então, eu estou desenhando, dando toda a logística, tá certo? É necessário que haja conflitos, é necessário que haja confrontos. Conflitos é uma coisa, confronto é outra. É necessário que haja conflitos e é necessário que haja confronto. Mas a hora está chegando. A hora está chegando. E todo o trajeto do mal está querendo se organizar para poder mexer. E aí Deus diz que é isso aqui. Aí é Romanos, né? Romanos, horrenda coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. No livro de Atos 26:14. Atos 26:14. Para toda a trajetória do mal que está querendo se organizar em redor do globo terrestre, estão se batendo porque sabe que Deus venceu a guerra. Atos 26:14 e 19. Dura coisa te é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe de pé. Quando o Senhor aparece a Paulo, que é Saulo, no caminho de Damasco, aquela voz, olha só, a voz veio, né? A voz de Deus veio. Quem é? Um espírito? É um anjo? Quem é que está falando? A voz. Aí o Senhor diz, horrenda coisa é recalcitrar, Paulo, contra os aguilhões de Deus. E ele pergunta quem é. Aí o Senhor se identifica e diz, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. A Rede Globo de televisão, e aqui, gente, eu estou vendo aqui, ó. A Rede Globo de televisão, ela vai passar por momentos dificílimos a partir de janeiro, quase impossível, quase
que vai passar dentro da família Marinho. Dentro da família Marinho vai passar esse vento forte. Quebrando tudo, destruindo tudo, derrubando tudo. E Deus está fazendo isso. E Ele vai fazer, também não vai mudar. Não adianta, não. Vai acontecer. Aí a Rede Globo Televisão vai dizer ai, 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 ai. E quem estava a favor da Globo, até seus próprios funcionários vão se virar contra ela. Porque quando Deus quer assim, Ele age em um instante. E operando Deus, ninguém pode impedir. E se o Senhor fala, Ele cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre e acabou a história.